Olá pessoal, tudo bem? Receita de hoje, pãozinho feito em casa e um pão recheado na frigideira. Na verdade é uma receita maravilhosa para você que não tem forno, ou às vezes está numa casa de praia, numa casa do sítio, que não tem forno nessa casa e está com vontade de comer alguma coisa bem gostosinha, tipo uma pizza. Então, a gente vai mexer aí, vai colocar um recheio saudável e você vai ver como é legal, como é bacana essa receita, muito saborosa, muito fácil de fazer, muito rápida e que vai trazer benefícios para a sua saúde. Então, começar pela massa, aqui eu utilizei uma farinha comum, mas você pode modificar ela, utilizar uma farinha integral, utilizar uma farinha sem glúten, um mix de farinha sem glúten, que vai dar super certo também. Embora seja um pãozinho ali, seja uma massa que a gente precisa fazer em casa, nós não precisamos esperar essa massa crescer, e nem sovar muito tempo. Então, na verdade, é uma massa muito prática, muito rápido de fazer em casa, fácil de trabalhar, muito saborosa e por ser muito fininha, vocês vão ver como fica, dá para preparar na frigideira, sendo o pulo do gato dessa receita. Em relação ao recheio, eu sempre bato na tecla. Quanto mais vegetal, muito melhor. Então aqui hoje eu trouxe abobrinha, tomate, cebola e queijo. E o que é legal, a abobrinha, eu até explico no vídeo aqui o modo de preparo, eu coloco um pouco de sal, porque ajuda ela a ficar mais macia, mais maleável. A gente depois lava, tira esse sal embora, só para deixar essa abobrinha bem macia. A cebola, vocês vão perceber que tá uma cebola ali bem transparente e macia. E no geral, quando a gente só fatia a cebola crua, ela não fica assim. Eu utilizei uma técnica que eu ensino na receita de salada de cebola que tem aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para vocês procurarem essa receita, assistir depois e fazer essa cebola que ela não tem ardor. Ela é super crocante e ela é macia, gostosa. Vocês vão gostar muito. E o que acontece? Esse recheio vegetal, cebola, abobrinha e tomate, ele traz muitos benefícios para a nossa saúde. Eu falo, a gente costuma guardar muito, né? Legumes e verduras para utilizar no almoço e no jantar. Mas por que não colocar eles nos recheios dos nossos alimentos, do nosso pão, do nosso sanduíche, no lanche da tarde? Porque esses alimentos são fonte de fibra. Sempre que nós consumimos fibra, nós estamos melhorando a nossa saúde como um todo, a começar pela nossa saúde gastrointestinal, melhorar o nosso padrão de evacuação, melhorar essa frequência de evacuação, melhorar as bactérias que vivem lá no nosso intestino. Todos os intestinos têm bactérias, gente. O meu, o seu, do seu filho, da sua avó, do marido, todo mundo tem bactéria no intestino. Só que nós podemos ter bactérias boas e bactérias ruins. Quanto mais alimentos saudáveis nós consumimos, nós favorecemos o crescimento dessas bactérias boas que vão trazer saúde para a nossa vida, inclusive para o nosso sistema nervoso central. As pessoas que têm, por exemplo, prejuízos, têm uma flora bacteriana, né, uma flora intestinal ruim, prejudicada, aquela pessoa que come muita pizza, hambúrguer, cachorro quente, comida feita fora de casa, cheia de tempero pronto, com uma gordura de péssima qualidade, elas tendem a facilitar o crescimento dessa bactéria ruim, e isso chega a ser danoso para o sistema nervoso central. A pessoa tem lapsos, ela tem certas ausências por ter uma flora intestinal ruim. Inclusive, pessoas obesas, elas tendem a ter essa flora intestinal ruim e isso atrapalha elas a perderem peso. Então, como se não bastassem as fibras, cada um desses vegetais, eles também têm o seu benefício. O tomate é fonte de licopeno. Esse licopeno ele é um antioxidante maravilhoso, ele está associado com a prevenção do desenvolvimento de tumores cancerígenos. A abobrinha, além de ter um sabor muito neutro, o que eu acho fantástico, eu sempre faço muitas receitas com abobrinha exatamente porque ela tem esse sabor neutro, ela é fonte de manganês, um mineral utilizado na produção da prolina, que vai auxiliar lá, vai estar presente na síntese de colágeno, dando firmeza, sustentação para os nossos tecidos, auxiliando na cicatrização. A cebola é antifúngico, bactericida. A cebola ela contém saponina, que ajuda a melhorar o nosso perfil lipídico, ajuda a combater aquele colesterol ruim, aquele colesterol danoso que traz prejuízos para a nossa saúde cardiovascular. Então, o que você está esperando? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, porque vem muita coisa boa por aí. Bora para a receita? Eu começo essa receita com 100 gramas de farinha e vou adicionar aqui 5 colheres de sopa de leite, 1 colher de chá de sal e vou colocar 4 colheres de sopa de azeite. Estou utilizando azeite extra virgem por ser de melhor qualidade. Em termos de ingrediente, a massa já está pronta, então eu vou apenas agora misturar a farinha, aqui o leite,
até incorporar bem os líquidos com a espátula e vou agora misturar com a mão para dar aquela moldada mesmo na massa. Ela é muito rapidinha, ela não leva fermento, então a gente não precisa ficar sovando ela muito tempo ou deixar crescer. Então, logo, logo ela vai ficar assim bem lisa, homogênea, soltando da nossa mão. E eu vou deixar essa massa descansar cerca de meia hora. Enquanto isso, eu preparo o recheio. Eu peguei meia abobrinha, que é tudo meio sem quantidade, né? Eu fiz meio de olho. Então, eu estou passando aqui no fatiador meia abobrinha. Eu gosto muito desse fatiador porque ela fica muito fina, né? E muito bonita, muito homogênea. Então, é uma ótima opção. Tem em casa um mandolim, um fatiador de vegetais. Olha como ela fica bem fininha e homogênea, gente. O que eu vou fazer com essa abobrinha? Eu vou transferir ela. Aqui eu tenho, no caso, uma cestinha que eu chamo, mas qualquer peneira serve. E vou colocar essas abobrinhas separadas, evitando colocar uma muito em cima da outra. Por quê? Porque eu vou adicionar um pouco de sal nela. Esse sal não é para salga, tá? Ele é apenas para desidratar um pouco essa abobrinha. Então, eu jogo aqui por cima uma pitada de sal e vou deixar descansar cerca de 15, 20 minutos, enquanto eu corto os outros ingredientes. Essa abobrinha, olha como ela fica depois do tempo. Ela fica muito macia, muito maleável. Então, eu vou tirar todas elas aqui e vou simplesmente correr uma água para tirar o excesso de sal e começo a amassar. Olha como ela fica super amassadinha mesmo no formato da minha mão, ela desidrata bastante. Eu vou amassar só mais uma vez, deixa só eu lavar aqui a forminha e secar. Eu vou só amassar mais uma vez para ela perder bastante líquido, para esse líquido não ficar saindo para a nossa massa e atrapalhar o nosso preparo. Eu quero ela bem sequinha, com esse aspecto, olha como ela fica amassadinha mesmo. Dou uma soltada aqui para utilizar no nosso recheio. Aqui eu já tenho todos os ingredientes do nosso recheio desse pão na frigideira. Então, eu tenho cebola, abobrinha, tomate e queijo Minas padrão cortado em tirinhas. Eu comprei aquela meia-lua de peça, né? E cortei em tirinhas só para facilitar, para derreter um pouco mais rápido. Essa aqui é a cebola que eu falei com vocês no início do vídeo. Olha como ela é transparente, ela é super maleável. Tem o processo explicando ela no vídeo salada de cebola. Adiciono o tomate. Eu coloquei cerca de meia cebola e um tomate pequeno e vou temperar essa parte dos vegetais com um pouquinho de sal, uma colherinha de chá de sal, 2 colheres de orégano, vou misturar aqui. Vou botar um pouquinho de azeite também. Então, eu vou misturar essa parte dos vegetais só para dar uma homogeneizada mesmo. E pronto, o nosso recheio, de uma maneira geral, está pronto. Essa salada bonita de abobrinha, cebola e tomate e o nosso queijo. Numa superfície enfareada, eu pego a nossa massa e vou começar a abrir ela. Então, vou só passar um pouquinho de farinha ao redor e, com a ajuda de um rolo de massa, eu começo a abrir. E é importante ir variando o lado dessa massa, como eu estou fazendo no vídeo, para que ela cresça de forma homogênea para todos os lados, senão ela fica no formato mais oval. Então, eu vou abrir bastante essa massa, tá? De forma que ela fique bem fininha. E vou rechear ela agora. Olha só, vou só mostrar para vocês a espessura. Cerca de 2 milímetros já é suficiente. Coloquei o vídeo aqui um pouco mais distante para vocês acompanharem essa etapa de rechear. Estou colocando o queijo Minas, foram cerca de 200 gramas. Eu coloco metade dele. Coloco toda a nossa salada. E vou finalizar com o restante do queijo Minas por cima, para ficar queijo em cima e embaixo do nosso pão. Então, só termino de ajustar aqui. E agora eu vou proceder com o fechamento dessa massa. Eu simplesmente vou pegar as bordas, vocês repararam que eu botei o recheio bem ao centro, e vou, puxando com a mão a ponta e vou ali no meio, sempre amassando bem uma camada de massa na outra. Vou passar o rolo de massa para dar uma afinada nessa nossa massa. Se abrir algum buraquinho, gente, é só fechar com a mão e também não tem problema, porque o recheio não vai vazar todo por ali. Então, eu só
Passo o rolo para deixar ela um pouco mais plana, não ficar tão alto o nosso pão, até porque quanto mais fino ele for, vai facilitar o processo de colocar na frigideira. Viro ele, passo o rolo do outro lado também. E agora eu vou levar à frigideira. Então, eu vou pegar aqui com cuidado e já coloco na frigideira com um fio de azeite. Eu prefiro colocar primeiro para assar a parte que não está fechada, a parte lisa da nossa massa. Ajusto ela aqui na frigideira e deixo aqui cerca de 5 minutos de cada lado. Na hora de virar é muito tranquilo, porque essa face que nós colocamos para assar primeiro em contato com a frigideira, ela vai criar uma crosta. Então a gente consegue, com a ajuda de uma espátula, virar essa massa tranquilamente na frigideira. Então 5 minutos de cada lado é o suficiente. E aqui está o nosso preparo. Olha, essa é a primeira face, né, que nós colocamos em contato com a frigideira. Ela fica super douradinha, crocante, linda, uma delícia. E o cheirinho, o sabor, muito bom esse pão de frigideira. Ótimo para quem não tem forno em casa. E aqui eu já cortei e vou, pegar uma fatia para vocês. Chega a sair fumaça aqui. Então nós temos o queijo bem derretido, a cebola crocante, a abobrinha bem mastigável, bem gostosinha. Fala a verdade para mim. Deu água na boca aí do outro lado da tela, né? Essa receita ela é muito legal, ela é muito simples de preparar. Vocês podem variar os mais diversos recheios. Lógico que a nutricionista aqui vai pedir, né? Vamos favorecer recheios mais saudáveis. Então, espinafre com ricota, abobrinha com ricota. Pode até colocar, né? Usei o queijo Minas padrão. Eu particularmente acho esse queijo muito mais saboroso do que a mussarela. É um queijo que derrete tanto quanto ela, então é um queijo que aqui em casa eu dou preferência quando eu quero esse efeito do derretido. Então usem a criatividade de vocês nos diversos recheios que vocês podem preparar para esse pão. Por ser feito em frigideira, ele fica pronto em 10 minutos, é muito rápido o preparo em si. A gente utiliza muito menos gás de cozinha, porque ali o fogo está direto, né, em contato com a nossa massa. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você ajuda o canal a crescer e eu estarei sempre aqui trazendo novidades, receitas e dicas para ter uma alimentação saudável sem abrir mão do sabor. Então o que você está esperando? Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!